Marina Sartorelli e sou uma das diretoras de Próxima Parada. Eu sou a Daniela Chizu, também dirigi Próxima Parada. Sou a Sal Galarza, também dirigi Próxima Parada. Eu sou o Pedro Ribas e também estou no mesmo processo. A gente fez pro segundo período para matéria de Doc 1. E o contexto foi que a gente queria primeiro falar sobre o preço da passagem, que é muito caro. Era naquela época, continua sendo muito caro. E no final, continua o mesmo preço. Mas eu acho que no final o filme é mais sobre a experiência de pegar o ônibus todo dia do que uma denúncia, mas também é uma denúncia, porque né, é a nossa vivência. E na época a gente estava bem influenciado também pelo cinema russo, assim. E aí a ideia era tentar copiar os maiores, assim, na montagem do filme. Mas eu acho também que, tipo, junto com essa coisa da nossa experiência, era meio que mostrar, tipo, como a gente achava não só um absurdo ser R$6, mas como a propaganda dos ônibus de Curitiba serem, nossa, é o melhor transporte do Brasil, que pra gente que anda todo dia de ônibus era meio que uma grande mentira, assim. Então essa denúncia surgiu desse sentimento de indignação que todos nós tínhamos. Eu lembro da gente brigar bastante, assim, de muita coisa que a gente tinha muita dificuldade de acertar e no final era meio tipo, tudo bem, continua com a sua ideia, vou confiar em você, sabe? Então acho que foi muito sobre isso, sobre confiar um no outro e ir fazendo. E a direção aconteceu muito na hora das gravações também, né? Tipo, obviamente toda a direção aconteceu nas gravações, mas no sentido de, tipo assim, tô com a câmera na mão, o que eu faço, o que eu filmo, sabe? E alguém falava, filma isso, a gente filmava e usava depois ou não, mas isso. Eu acho que pra mim foi um pouco diferente. Foi naquele dia que a gente sentou e fez uma chamada no Teams pra decidir, tipo, fazer o argumento. E aí a gente começou a cavar e chegar em lugares assim, tipo, vídeo de Roblox dos ônibus de Curitiba, entrevistas de motoristas, Greca. E aí eu acho que nesse dia, apesar da gente ter brincado muito, eu senti uma confiança muito grande nos três. E senti que ia dar certo, que a gente ia conseguir fazer. Porque eu acho que apesar das diferenças de ideias de direção, a gente tinha o mesmo objetivo. Então, no fim, fez muito sentido. Foi uma diária só, na verdade, porque a gente... Meia diária, inclusive. Porque não lembro o que aconteceu, a gente gravou perto das férias, né? Então só tinha um dia assim, antes de todo mundo viajar. E aí foi o que a gente usou. E aí tipo, a gente percebeu que era muito cansativo também ficar viajando de ônibus pela cidade. O que também retrata um pouco do filme, né? E aí a gente acabou desistindo de pegar o intervalo dos dois e falar, vamos matar o filme. E aí a gente encerrou o filme ali mesmo, uma de meia diária. Mas a gente também pediu para as pessoas, a gente fez um fórum pedindo para as pessoas enviarem vídeos de coisas absurdas nos ônibus de Curitiba. E muita gente, tipo, pouquíssima gente mandou, na real, o que foi muito triste. Mas quem mandou, mandaram ótimos arquivos. Tipo, o rato foi genial. Assim. E as baratas. E as baratas, eu gravei depois. Porque, tipo assim, a gente também teve que ficar meio alerta durante o processo, que a gente tava pensando no filme. De tipo, aconteceu alguma coisa, pega o celular e grava. Então teve as baratas, né, que a gente gravou assim. As baratas, o áudio original era pavoroso, aí eu assim... A gente teve um empecilho também no projeto, que todos os arquivos de som direto morreram, assim, o OneDrive apagou todos. Então a gente teve que meio que pegar um pouco do que a gente tinha copiado e também pensar em outros sons que a gente poderia colocar junto, assim, e pegar som na internet, do YouTube, essas coisas também. Gravar também depois. Assim. Sim, foi acho que bem no começo, né? A gente até que... Não sei se vocês lembram disso, mas a gente tinha a intenção de gravar uma criança que ia ser um pequeno Greca. E daí ele fica destruindo ônibus, assim. Isso quase aconteceu, mas a gente desistiu, assim, muito não. Nossa, teria sido muito bom. Foi muito quase mesmo. É que a gente queria ter esses momentos de ensaio também. Então teria essa cena de uma criancinha brincando no mapa de Curitiba com ônibus, mas aí como a gente teve que gravar muito em cima da hora, assim, não deu tempo e a gente caiu por terra. Assim. Mas eu acho também que seria uma proposta muito diferente se a gente tivesse jogado essa criança no meio do filme. Mas eu acho que foi um grande trabalho que a gente fez, assim, que a gente passou horas ouvindo áudios e entrevistas do Greca, assim, e foi meio torturante. Mas eu acho que tipo, foi você que achou, né? Foi assim, foi um achado essa história. Nossa. Calhou muito bem com o que a gente queria passar. Obrigado. Obrigada, gente.
Então, meu nome é Lucas Zapotosny e eu sou o diretor, um dos diretores, né, uma co-direção com a Júlia, do filme Terminal, que é um filme realizado no segundo período do curso de cinema, sob a orientação do professor Fábio Alon, e foi parte de um dos exercícios que ele passa na sala, o nosso, acho que são 7, 8 exercícios pequenos, o nosso foi exercício de deslocamento, que era um desafio da gente fazer um filme que envolvesse deslocamento em algum sentido, e aí a gente usou, aí deu fruto ao filme Terminal. Eu sou a Bruna, eu fui técnica de som do filme. Eu sou o Teodoro e eu fiz direção de fotografia e operação de câmera, junto com a Ana Lucante também, que, enfim, era tudo muito coletivo também, a gente dividiu essa função. Eu também dividi a função com a Júlia Oliveira, foi essa dinâmica, né, de duplas. A inspiração pro filme, eu sempre costumo dizer assim, quando a gente exibe o Terminal, que foi do momento, a gente gravou ele no terceiro período. Então, é bem no começo da faculdade, era o segundo ano, né? Primeiro ano presencial, porque a gente fez EAD. E a gente tava numa pira muito grande, assim, numa ansiedade muito grande, saudade de casa, saudade da nossa rotina. Porque tanto eu quanto a Júlia, a gente se mudou para Curitiba para fazer o filme, para fazer faculdade, né? E aí a gente tava num momento de muita ansiedade, muita angústia e também transformações de amizades, de relacionamentos, enfim, é uma loucura. E aí a gente tava se sentindo bastante angustiado, então a inspiração, eu falo por mim, queria que a Júlia estivesse aqui para ela falar por ela também, mas do que eu lembro que a gente conversava é que era isso, assim, era num lugar de muita angústia e a gente precisava botar isso para fora de alguma forma, assim. E aí surgiram alguns pontos, assim, a Júlia trouxe muito a questão da música com a FK Twigs, que é a música ela cantando no filme. Eu trouxe a questão do tarô, trouxe a questão do plano de sequência, que eu queria que fosse um plano de sequência, não deu certo. Ela também trouxe a questão da handcam, então a gente foi construindo assim, dispositivos justamente para liberar essa angústia, assim, esse pessimismo e também a questão de para onde ir. Acho que isso era uma questão que estava bem posta assim, no filme e na nossa vida, sobretudo, tipo, para onde ir. Assim. Então, o tarô ele é bem interessante, né? Eu não sou um tarólogo, mas eu tiro o tarô. E essas 3 cartas, elas são muito... As pessoas têm muito medo de tirar essas cartas numa tiragem de tarô. Sobretudo a Torre, que é a carta que a atriz pega, né? A Julia Melnichenko. E a simbologia principal, na verdade, do filme está na carta da Torre. Porque a carta da Torre, ela, assim, muito basicamente, porque até eu também não sou profissional, ela fala assim, vai acontecer alguma coisa que vai ruir tudo, vai mudar, a tua vida vai mudar de cabeça para baixo, vai ruir. Mas só vai ruir porque as bases não eram sólidas desde o começo. Então você não tinha bases sólidas naquela vida, naquele relacionamento, naquela situação, e aí tua vida vai virar de cabeça para baixo. E a Torre, ela é uma carta de profunda transformação, mas uma transformação que ela é dolorosa. Num primeiro momento ela é bem negativa, mas depois você descobre que a luz depois da tempestade, né? Então, a escolha foi por causa justamente disso, assim, talvez de uma visão pessimista, de uma visão negativa e daquela ansiedade, assim, tipo, nossa, tá tudo mudando, assim, sabe? As bases que eu achei que eram sólidas não eram. Mas aí depois, no final das contas, tudo fica bem, assim, a gente... Ou não também, né? Não sei. Eu acho interessante também que aparece a torre da igreja ali também, né? Tipo, acho que ele também tem essa brincadeira, assim, um pouco do filme, né, também. Que eu acho que também tem uma coisa meio improvisada também, de certa forma, ali. Sim. Tipo, a gente gravou numa manhã só, né, e foi entendendo ali e repensando as coisas, tudo muito junto, assim. E aí eu acho que é interessante que tem aquela cena que aparece a torre da igreja e tem outras repetições também, que eu acho que traz essa dimensão meio simbólica, assim, pro filme. Isso foi uma coisa que o Theo trouxe, que o Theo pensou na hora, assim, pra ser honesto. Um dos planos mais lindos, assim, que eu acho que é o final, que é ela e a torre no fundo, foi uma coisa que o Theo pensou.
e muito bonito. E é isso, assim, o tarô também ele é muito sobre simbologias. Então, parece clichê o que eu vou falar, assim, mas tipo, os autores, né, sempre têm uma intenção, mas eu acho que o nosso filme ele também trabalha com muitas simbologias para quem assistir talvez se inserir ali e entender o que significa, sabe? Mas então, é pra ser uma tiragem de tarô super pessimista mesmo, e ela ficar louquinha, assim, igual a gente na hora, naquele momento de vida. E depois, assim, encontrar uma estabilidade, talvez. Ou não, né? Ela segue a vida dela, ela chega no terminal, né? Então, e aí o filme mudou bastante, da concepção até o produto final. Então, teve muitos cortes, né? Então, e uma pós-produção bastante forte, assim. Teve uma transformação, assim, e isso foi mais um desejo meu, assim, que eu não tava tão satisfeito, não no sentido de não estar satisfeito, mas eu queria trabalhar mais no filme, eu senti que podia trabalhar mais ainda. E aí a Júlia topou e a gente foi, e na verdade o filme final, essa versão final foi o que eu preparei pro metrô. Então eu pensei assim, que é o festival de cinema universitário, né? Tá chegando o metrô, eu vou dar mais uma chance, vamos lá, trabalhar mais. E aí fiquei super honrado que a gente não só foi selecionado para o festival, como a gente também ganhou um troféu, e foi um momento de muita emoção para mim e para a Júlia. É uma coisa incrível, né? Ganhar um prêmio. Então, mas ele mudou bastante. Então, eu acho que o Terminal ele é também um fluxo de consciência. Assim. Muita coisa aconteceu, a gente foi fazendo ali na intuição. Eu acho que é por isso que ele é bonito, porque foi... eu acho que ele é que nem eu também falo, ele foi construído a muitas mãos, assim. Então muita gente deixou um pedacinho de si ali para fazer aquilo acontecer, a sua intuição, a sua vontade, o seu gosto. Então por isso que é um filme tão bom. E ver na sala de cinema, né, é sempre uma honra, eu fico emocionadíssimo. Quando ele passou no metrô eu chorei, assim, foi um negócio. Chorei quieto, mas chorei. E agora, nos 20 anos da faculdade, é uma honra também, porque, poxa, filmes emblemáticos do curso. Seu filme ser escolhido, né, ser exibido numa sala de cinema como a Cinemateca, né, de Curitiba, que é um espaço lendário, foi inaugurado aqui pela Fernanda Montenegro, sabe? Tipo assim, são muitas honras, às vezes é uma coisa meio surreal, assim, mas eu fico muito, muito humilde, assim, porque eu tô sobre gigantes, assim, sobre o peso de gigantes, então é super legal, mas é sempre uma honra. Bom, eu sou o André, sou um dos realizadores do X-Tudo, que é na época a gente gostava de chamar de um conglomerado, porque são de várias pessoas, que envolviam o Pedro, a Gabi Goulart, a Gabi Ferreira e o Rodrigo Tomita e o Borges. E daí é isso, assim, foi um filme que a gente fez no começo da faculdade, e então ele tem esse ar jovem. Você falou o nome? X-Tudo. X-Tudo, tu falou. Não falei o nome. Não? Então, se chama X-Tudo esse filme, eu sou o Gabriel também. Gabriel Borges. Na época, a História da Arte era ministrado pelo professor Thiago Álvares, não sei se ele é ministro ainda hoje, mas na matéria ele, além de fazer o trajeto histórico pelos 2000 anos de arte, ele também justamente colocava em questão especialmente o modernismo, né? E especialmente o modernismo no Brasil. Mas daí pra gente, ele passou um trabalho que era pra gente fazer um filme a partir de um movimento artístico da nossa escolha. E aí era isso, assim, a gente tinha muito esse pensamento, principalmente no começo do curso, que era a gente tinha muito tempo livre e muita disposição para fazer as coisas, e às vezes era muito mais fácil você fazer tudo com 6 pessoas do que fazer com 3 pessoas, né? Isso. Então acho que isso foi muito uma coisa meio que orgânica de tipo amizades e tipo, isso, todo mundo queria produzir coisas. E tinha uma vontade grande também de tentar produzir coisas um pouquinho maiores, assim, que daí a gente tinha feito, sei lá, disciplina de roteiro, daí a gente viu que não, com 3 pessoas a gente só consegue chegar até aqui. Sim. Então consegui fazer coisas um pouquinho mais... E daí vocês viram, imagino que vocês tenham visto o filme, também não é nada maior, mas no sentido de, exigia uma mínima realização, assim, sim, esforço. De tipo, uma coisa do filme que a gente foi lidando com ele era um roteiro muito simples, então tipo, em algum momento ali a gente chegou a gente lidar com coisas muito básicas, mas acho que é ali que tá a graça de fazer filme, que era tipo, sei lá, a parede em si do cenário era muito branca, e aí era isso, assim. Se dependesse provavelmente de mim e do Borges, a gente não ia fazer nada com a parede branca, assim, né? Mas alguém ali mudou aquilo. E eu acho que ali que tá uma coisa
interessante do filme, assim, também. Mas eu acho que tem muito a ver com o que a gente sabia mexer, que alguns de nós sabiam mexer com After, então a gente fez basicamente tudo com After. E tracking, né? A gente estava aprendendo também a fazer tracking, acho que aprendendo dá pra ver que a gente estava aprendendo. Mas daí também a gente começou a incorporar isso, né? Saber que já que a gente está aprendendo, vamos deixar ficar meio tosco e a coisa se mover de um jeito particular. Assim. Eu acho que esse é o lugar saudável de fazer filmes na universidade, assim, que é lidar amigavelmente com os erros, assim, que eu acho que ali é o lugar para se errar, né? E criativamente também, né? E acho que é isso, né? Não... Claro, e ter a consciência de que a gente não vai fazer nada perfeito, assim, né? E, claro, ter a ambição de fazer algo muito interessante, mas, ao mesmo tempo, a consciência de que a coisa não vai sair perfeita. E daí, sabendo disso, conseguir usar criativamente dos erros, assim, né? Então, por mais que seja um filme muito pequeno, foi um filme que ajudou a gente a começar a fazer umas coisas, assim, a mexer com After, a se organizar para coletivamente entregar uma coisa. E também, que é isso, né? Eu acho que é uma coisa bem particular de quando você pega essa sessão, assim, que tem alguns filmes que você vê que são filmes de conclusão de curso ou de um período mais à frente do curso, mas tem muitos filmes que são exercícios, né? Então, tipo, elas têm essa coisa meio de começar sem começo e terminar sem o final, assim. Porque é justamente disso, assim, era um trabalho que era para ser uma coisa simples de uma matéria de história da arte, assim, não estava existindo um filme em si. Isso foi uma coisa que veio da gente, uma vontade nossa de que aquilo fosse um filme, né? Acho que cinema é uma coisa meio de gangue, então quando você está em gangue é muito mais fácil fazer as coisas, assim. A gente teve... E a gente, de alguma maneira, continua, assim, enquanto grupo de WhatsApp, mas muito dissolvido, porque daí todo mundo tem os seus trabalhos também. E é isso, assim, né? Cada um foi para um lado muito diferente da vida, assim. É bom, assim, que eu acho que, querendo ou não, por bem ou por mal, o ambiente do universitário de cinema, eu acho que ele é isso, assim, né? Várias coisas que a gente faz ali que são trabalho, né? Você precisa fazer para você passar de semestre, mas ao mesmo tempo, tipo, ninguém tá ali também fazendo como se fosse uma planilha de Excel, assim, porque ninguém tá fazendo curso de economia ali forçado, assim, então, tipo, tá todo mundo ali dando tudo de si daquele espaço de tempo, né? Particularmente, na verdade, eu acho que os nossos filmes são os filmes que mais diretamente tentam ter um diálogo com os filmes da faculdade, assim, pelo menos eu acho isso, assim, que às vezes é uma sessão bem diversa entre os filmes, assim, tematicamente acho que tem algumas coisas que se conversam ali, mas eu acho os filmes bem, tipo, eles escolhem caminhos bem distintos entre eles de estética, de como eles querem fazer os filmes deles, assim. E, pelo menos pra gente, a partir do momento ali, depois desse estudo, assim, a gente queria estreitar esses vínculos com coisas que já existiam da faculdade, assim. Porque eu acho que, pelo menos pra mim, uma coisa que eu acho que é isso, assim, eu acho... Pra mim é muito válido quando você tá fazendo um filme, o quão mais claro você tá lidando com as suas referências, assim. Mas pensando assim, eu acho que o curso ele tem várias fases, assim, né? Então tem a fase do, como o pessoal falou, né? Tem a fase do currículo antigo, que era à tarde, tem a fase do currículo novo, que é de manhã. Tem quem explore a CNTV e quem não explorava, assim, né? A gente, por exemplo, chegou numa fase já da CNTV, que era esse campus meio rural, que a gente não saía muito, assim, e explorava os lugares. Sim. A gente entrava no ônibus, chegava no curso, entrava no estúdio, olhava as salas, via as coisas e ia embora e boa. Então a gente muito pouco explorou lá o curso, como, por exemplo, os primeiros estudantes chegaram a explorar, assim. Então acho que cada produção do curso é marcada por uma fase diferente. E tem muita pesquisa para se alguém quiser fazer uma cronologia, acho que os filmes indicam um caminho interessante para isso. Eu era vice-presidente do centro acadêmico quando o teto caiu, e daí o Damon um dia na calorada me ligou e falou, caiu, não sei o que, não vai ter aula, não vai começar e tal. E daí a gente, enfim, a gente esteve muito envolvido nessa busca do campus, assim, então muita dessa experiência universitária foi marcada por essa ausência de sede. Então. E acho que isso implica bastante, sim, em todos os filmes pós-estudos. Sim. Sim. A sede da CNTV, ela tinha vários problemas estruturais já. Aí, enfim, um dia, nas férias, teve uma chuva muito forte. Aí um professor, no dia seguinte, foi lá porque ficou preocupado, que já tinha noção que poderia ter ocorrido algum alagamento, chegou lá e o estúdio estava alagado e estava com risco de molhar a rede elétrica e tal. Então, achou super bem
sair daquela sede e buscar uma nova. E daí foi todo um rolê que é muito difícil, na verdade, você achar um lugar grande o suficiente para caber tudo, assim. E daí aconteceu uma coisa ainda pior, que a gente, não, beleza, tem ainda a sede Cabral e tal, da FAP mesmo, e daí na semana seguinte, eu acho, o teto dessa sede caiu. E daí por isso virou hashtag o teto caiu, né? Que era isso, o teto da sede caiu numa dessas outras coisas, então a sede foi toda reformada. E daí teve mais um curso da FAP que estava desalojado, assim, então a gente daí fez uma série de manifestações, teve aula aberta. A gente foi na frente do Ministério Público fazer uma ciranda. Grande ciranda. A galera ama o ciranda. Mas aí é outra história, não vamos falar sobre isso. O Requião era governador e o Requião tinha uma amizade muito grande com algumas das pessoas organizadoras do curso. Daí, enfim, quando o Requião sai do governo e entra o Beto Richa, aí corta o orçamento do curso e um orçamento que já, uma universidade que já tinha vários problemas de gestão e de inauguração, já deixa de ter esses recursos, daí vira e é incorporada na FAP, assim. Valeu, obrigado a vocês aí. Valeu. Eu sou alemã. Eu sou Lane Machado. E o Fractal surgiu dessa vontade da gente fazer videoarte. A gente tinha esse grupo recém-formado chamado Vídeo Espiral, que a base era eu, Len e Kiron. E como foi o primeiro filme que a gente fez, assim, a gente não tinha muito uma ideia do que fazer. A gente tinha uma câmera e um manequim que a avó do Len tinha. Sim. E a gente saiu na minha rua com esses objetos e gravamos planos juntos. A gente tinha muita vontade de fazer realizações, né? Que é a coisa do ir fazer um curso de cinema para fazer cinema e se frustrar com a impossibilidade, né? E foi essa coisa da gente pegar uma câmera que eu acho que era minha, né? Era uma DSLRzinha. E, enfim, esse manequim e querer experimentar com essas algumas referências de artes do vídeo que a gente tinha e querer brincar com isso, né? E eu sempre tive muito interesse com montagem, efeitos especiais, enfim, essa área de pós-produção. E daí foi meio isso, da gente gravar esses planos ali pela rua e depois jogar dentro do Sony Vegas ainda, não era nem um pacote Adobe. E, enfim, brincar com essas imagens e brincar com sobreposição, brincar com essas cores e acho que foi meio que isso, assim. A gente foi descobrindo o filme juntos, enquanto a gente montava. Sim. Foi um filme que não foi pra matéria nenhuma, foi só da nossa pura vontade de fazer filmes. A gente queria fazer uma videodança sem dança. Acho que tinha uma pira, assim, de algumas influências da Cris Wozniak, né? Que tem no primeiro período essa coisa da matéria de semiótica, né? Que eu acho que é uma coisa que acabou contaminando certas vontades ali, sabe? Sim. E esse filme veio voltando à vida nesses últimos tempos. Sim. Foi um filme que ele teve uma sobrevida que a gente não mapeou, assim, mas é isso, né? Ele passou no metrô no ano de 2019 mesmo, e daí depois ele apareceu no Metrô TV também, e daí, enfim, daí teve essa coisa dele aparecer agora no dicionário de cinema, e daí, enfim, eu acho meio curioso, assim, que ele é um filme que as pessoas lembram dele, o pessoalzinho ali, Alexandre e Rafael Garcia, enfim. Acho que é curioso, que é uma coisa que a gente não previa, assim. Nossa trajetória inteira na faculdade foi, contaminada por essa vontade de experimentar.